Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo, uma noite abençoada de terça-feira para vocês. Que o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. E eu quero falar um pouquinho sobre o quão importante é a gente manter a promessa viva no nosso coração, independentemente das circunstâncias ou, sobretudo, de quem esteja ao nosso lado. Me lembro daquele texto ali onde Salomão julga a causa de duas mulheres prostitutas que estavam sozinhas dentro da sua casa, de suas casas. Elas moravam juntas, na verdade, e uma delas deita sobre a criança, e eu vou deixar o texto na descrição e também no comentário fixado. Uma delas deita sobre a criança, o seu filho, e acaba matando a criança asfixiada e sufocada. E a outra, estava lá com o seu filho dormindo, e ela não vê nada, não fica sabendo de nada, e no meio da madrugada, essa que deitou sobre a sua criança, ela vai troca as crianças. Ela pega a criança viva daquela outra e dá a criança morta. Chega de manhã, a mãe da criança viva olha e vê aquela criança morta e vê que não é o seu filho. Enfim, vira uma confusão e essa causa vai parar diante do rei Salomão. Salomão, ele escuta os dois lados e ele vai e manda trazer uma espada, e ele tem a brilhante ideia de dividir a criança viva, que estava viva, cortar ela ao meio e dar metade para uma e metade para outra. Parece uma coisa meio doida, mas isso fez vir à tona a reação das mães. A verdadeira mãe fala: não, dá a criança viva para ela. Ela não é a mãe, mas dá viva. Melhor dar viva do que dividir a minha criança e matar a minha criança. Já a mãe da criança morta, que não era a mãe verdadeira, ela fala: não, vamos dividir, eu topo, eu aceito isso. E nessa reação de ambas, Salomão identifica quem era a verdadeira mãe. Deus, ele te fez promessas, ele me fez promessas, e em algum momento ele nos prometeu algo. E ao longo da nossa jornada nós encontramos com pessoas que também receberam promessas. Pessoas que também nelas foi gerada uma promessa e uma bênção. Porque o texto aqui ele fala de crianças, e criança realmente é isso, foi algo que foi gerado. Elas recém tinham tido filhos. Então foi gerada uma promessa em mim, foi gerada uma promessa em você, foi gerada uma promessa na vida de uma outra pessoa que você conhece. Mas muitos perderam essa promessa. Muitos deixaram a promessa morrer. Qual foi o grande problema ali daquela mãe? Ela dormiu. E dormir é um estado de inconsciência. Ainda que temporário, temporal, é um estado de inconsciência. Quem dorme não está consciente com o que está acontecendo. E por essa inconsciência, ela acabou deitando sobre o seu filho, e o peso do corpo dela matou a criança. Às vezes a pessoa ela entra num estado de inconsciência, ela não consegue fazer uma leitura espiritual daquilo que está acontecendo. Ela não consegue entender realmente o agir de Deus, no sentido de esperar, de aguardar e de confiar na palavra de Deus. E aí ela entra num estado de inconsciência, ela dorme espiritualmente falando, dentro de uma luta, dentro de uma batalha. E isso promove o quê? Quando nós entramos nesse estado de inconsciência espiritual, nós ficamos mais suscetíveis a murmurar, a reclamar de Deus, a blasfemar, e isso mata a promessa. O peso do corpo daquela mulher matou seu próprio filho. O peso do corpo fala isso, é exatamente isso. São murmurações, são questionamentos, são blasfêmias, são coisas que é incredulidade. Isso mata a promessa que foi gerada em nós. Então, a inconsciência levou àquela atitude involuntária de deitar sobre o seu próprio filho e matar o seu filho. E no meio da noite ela faz uma troca. E aí ela toma... A gente tem dois personagens. Um que perdeu aquilo que foi gerado nela, que perdeu a sua promessa, podemos dizer assim. E uma outra que teve a sua promessa roubada. Uma que dormiu e ela mesma matou. Quantos têm matado aquilo que tem recebido de Deus? Palavras, promessas, de milagre. Mas muitos têm vivido uma situação de um inimigo que quer roubar. Não tinha ninguém dentro daquela casa. O texto ele ressalta isso. Só havia elas. Mas o inimigo estava ali dentro, no sentido espiritual falando. Porque aquela mulher foi tomada pelo inimigo e ela tenta trocar as crianças, a mãe da criança morta. Ela tenta roubar da mãe da criança viva. E a causa para diante de Salomão. Salomão aqui tipificando o Espírito Santo. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez muitos estejam dizendo para você: larga a mão disso. Não tem jeito, desista disso. Talvez alguns que em algum momento tiveram até mesmo a sua promessa viva e que mataram suas promessas, estejam dizendo isso para você, tentando roubar a tua promessa, tentando tirar de você aquilo que foi gerado em você pelo Senhor. E que está vivo, ainda está vivo.
ainda está vivo. E aquelas mulheres levam a causa para Salomão. E a mãe da criança viva fala: olha, eu não quero que meu filho morra. Eu prefiro que meu filho seja dado com vida àquela outra mulher, mas que a criança viva, não morra a criança. E esse tem sido o teu desejo. E o Senhor, que sonda os corações e sabe aquilo que você tem suplicado para Ele todos os dias, Ele sabe que você não quer ver essa criança morrer. Ele sabe que você não quer ver essa promessa morrer. E aí Salomão, quando ele traz as espadas, tipificando ali a verdade, o juízo, a justiça, e a verdade dos fatos vem à tona através da reação daquelas mulheres, Salomão decreta: olha, dá a criança viva essa, porque essa é a verdadeira mãe. Minha irmã, meu irmão, nessa noite de terça-feira, Deus manda te dizer que essa criança que foi gerada em você, que essa promessa que foi gerada em você, foi colocada dentro do seu coração, ela não morrerá. Deus manda te dizer que há um decreto de vida do céu para que essa promessa não morra, para que essa promessa não seja destruída, para que essa promessa não seja roubada, para que essa promessa não seja dividida. O inimigo, ele quer roubar, ele quer tomar de você. Muitos que perderam querem ver você perdendo também a fé que você tem, a confiança, a promessa de que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas você não, você ainda deseja, você ainda tem no seu coração um desejo ardente de ver a criança viva. De ver a criança viva. E Deus ouviu a tua oração, Deus conhece o seu desejo, o seu coração, a sua necessidade, a sua sinceridade. Ele manda te dizer que a promessa não vai morrer. Não há morte para a promessa. O que há é vida. Aquilo que foi gerado em você não vai morrer e não vai ficar para trás, como apenas uma lembrança. De forma alguma, Deus não invalidou as promessas que Ele fez para você. O Senhor vela sobre a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra. Aquela mãe perdeu, porque negligenciou, porque dormiu, porque não atentou, não zelou pela sua promessa, não zelou pelo seu filho. Mas a outra mãe que teve o seu filho tomado, ela foi até o rei e ela recebeu do rei a ordem de restituição. Tudo aquilo que foi tomado, que o inimigo tentou roubar de você, ainda que por um momento, porque teve um momento que aquela mãe deixou de ser mãe daquela criança. Foi um momento em que ela perdeu o filho dela foi roubado, até o momento em que a causa foi julgada por Salomão. Tudo aquilo que foi tomado de você, por um momento deixou de ser teu. Deus manda te dizer: será restituído, porque Deus já proferiu uma palavra na eternidade. Deus já deu a ordem: devolva a criança viva para a mãe. Devolva a promessa viva para o dono. Para você, minha irmã, para você, meu irmão, continue crendo, porque o Senhor já ouviu as suas orações. O rei já julgou a sua causa e a sua oração, o seu pedido foi aceito. E a tua bênção, ela virá até você. Que Deus te abençoe e nos abençoe nessa noite de terça. Paz do Senhor Jesus.